Boa noite a todos. É uma extrema alegria estar novamente aqui nessa casa, uma casa que ela foi recém-construída fisicamente, mas que pelo jeito, nos planos mais altos, ela já estava concebida desde há muito, porque a gente vem notando que em tão pouco tempo ela vem criando uma substância muito grande, a gente sente uma psicosfera cada vez mais robusta, com esses cursos, agora buscando as crianças, os adolescentes. Parabéns a todos os envolvidos e obrigado pelo convite de estarmos aqui mais uma vez. Família, escola de almas, poderíamos chamar também oficina de almas. A família é uma instituição que desde lá da década de 60, quando nós tivemos a revolução dos costumes, ela vem ficando meio na berlinda, muitas vezes se discute se ela está chegando no fim. Percebemos muitos movimentos materialistas, hedonistas, que não parece que realmente está caminhando para isso, né? Tem muita gente torcendo para isso, parece. Mas devemos nos lembrar que, acima de tudo isso, nós temos um comandante nessa nau, e ele conta conosco para que cada um de nós faça a sua parte. Essa questão da família ela é muito importante, nós vamos verificar aqui que ela é concebida desde a espiritualidade, nós não estamos nas nossas casas por acaso. E vamos ver o que fala, né? O que falam os espíritos a respeito de família. Logo na questão 775, isso aí, eu estou pegando a colinha de vez em quando, viu, gente? Na questão 775, nas leis morais do Livro dos Espíritos, da lei de sociedade, Kardec pergunta aos espíritos o que seria na sociedade se afrouxassem os laços da família. E a resposta é muito curta, muito simples, mas muito direta. O recrudescimento do egoísmo, ou seja, o fortalecimento do egoísmo. Bom, então a gente pode pensar que com o estreitamento dos laços da família, nós conseguimos ir trabalhando o egoísmo, eliminando essa que é a grande chaga que carregamos conosco, é onde nós podemos trabalhar um pouco mais. Joana de Ângeles, tem um dos livros da Joana de Ângeles que chama-se SOS Família. E ela nos diz, tem uns mosquitinhos aqui, ela nos diz que a família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos e a inteligência, e onde o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera e a civilização se corrompe. Por isso, nós temos que defender a família com muito vigor, e estarmos muito despertos. Vocês vão perceber que muitas vezes eu vou falar essa questão do estar desperto. Para mim está sendo como que um mantra pessoal para permanecer desperto. Creio que eu já tenho até falado aqui sobre o despertar do espírito, de um dos versículos de Paulo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Que tem a ver com aquela outra passagem, essa de Jesus, né? Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Por que eles dizem isso? E por que isso tem a ver com o nosso tema? Porque tem a ver com tudo que acontece conosco. Estamos aqui, via de regra, dormindo ou mortos, é quase que um sinônimo isso nessa linguagem bíblica, em espírito. Sempre que estamos vivenciando muito fortemente a matéria, estamos apegados a nosso personalismo, ao nosso egoísmo, nós estamos, cada vez que despertamos em matéria, estamos adormecendo em espírito e vice-versa. Quando vamos conseguindo, pelo trabalho de desconexão do egoísmo, das nossas paixões, etc., é porque estamos despertando em espírito. Aí sabe, mas nós somos espíritas, estamos aqui buscando o conhecimento, mas se analisarmos de perto, podemos ver grandes trabalhadores espíritas que vêm na casa espírita
5, 6, 7 vezes por semana, tem um trabalho de fato muito bonito, externamente, mas faz isso meio que como um zumbi, meio como robô, sem estar com o espírito verdadeiramente desperto. Então eu estou falando isso tudo, chamando a atenção, claro, primeiro de mim mesmo, para que nós não caiamos nessa armadilha. Então, que estejamos todos bastante despertos para podermos, hoje, aqui, absorver um pouco dessas lições que os Espíritos nos trazem, mas mais do que isso, no nosso dia a dia e nós em família. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá que nós temos 2 tipos de família, as famílias de laço, a família material e as de laço espiritual. As primeiras, né, as consanguíneas, elas são efêmeras, passageiras, e as outras são eternas, duráveis. Podem estar no mesmo ambiente essas 2 famílias, e então nós seremos eternos com essa família que estamos caminhando hoje? Sim, e esse é o objetivo. Então, nós estamos hoje com a família que estamos para eternizá-las em nosso coração. Para isso precisamos ir limpando as arestas. De quem? Deles? Não, as nossas. Cada um de acordo com as suas obras. Isso também nós vamos bater bastante forte aqui, para que, estando despertos, tenhamos a consciência de que nós não conseguimos mudar ninguém. O nosso papel em família, no que tange a você estar muito mais preocupado com as atitudes do outro, elas deveriam se limitar quase, né? Não vamos levar tão ao pé da letra o que eu estou dizendo aqui, vamos dar uma relativizada, mas elas deveriam se limitar à primeira infância, onde ainda temos ali um espírito em encarnação, que ela vai se completar lá pelos seus 7 anos, como dizem os espíritos, né? Tem fases dos 7, tem a fase dos 14, que verdadeiramente emerge a personalidade ou as personalidades anteriores, e aí ele toma conta então das suas atitudes. Aí já é aquele espírito milenar que começa a trabalhar aqui. Antes disso, ainda nós temos uma massinha mais fácil de modelar, para nós imprimirmos o Evangelho do Cristo, imprimirmos as boas práticas morais, as boas práticas, enfim, de qualquer área. Mas depois disso, deveríamos deixar que cada um tivesse o seu livre-arbítrio, e nós podemos sim corrigi-los como? Com o nosso exemplo. É a única coisa que nós podemos fazer. Com a sua própria luz, isso nós vamos falar um pouco mais lá no fim. Existe um livro, e a gente também, sempre que eu venho, eu falo dos livros, que eu gosto muito de falar dos livros, que eu gosto de incentivar a leitura. E nós temos livros fantásticos na doutrina espírita. Um deles é Jesus no Lar. Jesus no Lar, do Neio Lúcio, é um livro gostoso, ele é caseiro, é verdadeiramente o Jesus no Lar. Neio Lúcio, ele conta a história quase como o irmão X, né, Humberto de Campos. Parece que ele é um repórter que está nos compartilhando momentos íntimos de Jesus na casa de Simão Pedro, fazendo o Evangelho no lar. Então, logo no capítulo 2, cujo tema é exatamente o tema da palestra, lá, Escola de Almas, a sogra, né, nos diz lá o Neio Lúcio, que a sogra de Simão Pedro, depois de escutar a preleção de Cristo, que eles estavam lá, reunidos em família, e ela estava muito entristecida, e pergunta para ele por que as casas, que os lares, muitas vezes a gente começa plantando flores e vai colher espinhos. Ela estava desgostosa, ela estava comentando com Cristo as dificuldades que é conviver no lar. Bom, imagina, né? O Pedro teimoso daquele jeito, André a gente não sabe muito como que era, mas talvez não fosse uma pessoa muito fácil também. Enfim, brincadeiras à parte, todos os lares têm as suas dificuldades. E ela fala isso para o Cristo,
E ele, com as lições que ele sempre traz, aquilo que é mais palatável, que está mais no dia a dia das pessoas, né? Então, quando ele falava para os pescadores, ele falava sobre pesca. Ele dava as lições espirituais falando de pesca. Para os agricultores, ele falava aquelas lições falando da agricultura. E para aquela senhora, ele disse assim: você serve as ervilhas, o que você faz com elas antes de servir? Fala, claro que eu as cozinho. Por quê? Para amolecê-las, e aí eu as tempero. E aquelas que não amolecem, a gente joga, deixa de canto. E o pão? O que você faz com o pão? Você serve ele cru? Não, de jeito nenhum, eu coloco no forno. Muito bem. Assim é com as almas. Elas precisam passar pelo fogo purificador, pelo cadinho daquele aquecimento das ervilhas, para então participarem desse banquete celestial. Precisamos quebrar o gelo dos nossos corações. Percebam essa lição e essa comparação do Cristo? Nós estamos em casa com esses atritos exatamente para tirar os nossos espinhos que estamos espinhando os outros. Ah, mas e aquilo que eles fazem conosco? Também, eles estão limpando deles. Tenhamos paciência. O tema família, ele é tão importante que eu vou partilhar aqui também com vocês a forma que eu vou tentando estudar e me aprofundar nos temas. Então eu salvo, né? Eu tenho muitos livros físicos, mas eu também os salvo em PDF, todos eles. Tem muito livro disponível de graça aí pela internet, né? Então eu deixo todos salvos no computador, e aí a gente põe lá, busca naquele arquivo, eu ponho família, então aparecem todos os livros que fala família, aparece, eu já estou selecionando. Aí a gente entra no livro, põe de novo e vai até o capítulo, e assim a gente vai estudando. Só no livro Esperança, que é um dos livros que Emmanuel escreveu pela Lavra, né, pela psicografia do Chico, só no livro Esperança tem 3 lições específicas sobre a família. 2 muito parecidas, e a outra aparentemente até meio contraditória, mas não, ela é complementar. A primeira delas chama-se Familiares. E aí Emmanuel começa a dizer que parentela é o instituto primário da caridade. Veja, Joana de Ângeles lá, ela tinha nos dito que a família é o núcleo, é a célula máter da sociedade. E o Emmanuel diz que parentela é o instituto primário da caridade. Por que isso? Porque é lá que nós aprendemos a caridade de fato. Ele nos diz aqui que fora do lar é possível que a gente faça a caridade, né? A gente estava conversando sobre isso há pouco. Entregar uma cesta básica, entregar um prato para quem tem fome, ter uma conversa amiga, fazer o atendimento fraterno no centro espírita, apesar de muito louvável, não é das tarefas mais difíceis. Porque esses que nós estamos atendendo eventualmente. Nós estamos atendendo quando nos colocamos à disposição para. Hoje eu estou bem disposto, hoje eu estou com vontade de fazer, eu vou lá e faço. Hoje eu acordei indisposto, eu vou ficar em casa porque eu quero ficar na tranquilidade do lar. E aí vêm os familiares difíceis e nos instigam a levantar. Então, nesse capítulo Familiares, Emmanuel ele vem nos dando os exemplos de quanto é bom que façamos a caridade lá fora, mas que seria desejável que tivéssemos o mesmo ímpeto dentro de casa. E ele reconhece, não é assim tão fácil. No capítulo seguinte, na intimidade doméstica, a mesma coisa. Ele traz inclusive o exemplo do bom samaritano, que descendo de Jerusalém para Jericó, né, encontra-se ali o cidadão caído, e aí compara que às vezes eles não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão, da alegria para uma dor. Quem? Aqueles que estão dentro do lar. E muitas vezes isso tudo passa despercebido para nós.
Sabe por quê? Porque nós temos, eu vou falar de mim, né? Nós temos o hábito de achar que temos que ser muito duros com aqueles que estão perto de nós para poder fazer com que eles cresçam. Se nós aprendemos um pouquinho mais do Evangelho, eles também, por osmose que seja, aprenderam. Então, está todo mundo no mesmo nível, está todo mundo do mesmo jeito, e precisamos cobrar isso de todo mundo, não é assim? Mas não é assim. Aí isso me faz lembrar aquela parábola do devedor. Vocês se lembram? Cristo lhe fala que tinha um cidadão que ele devia, aí ele foi até o rei e a dívida dele foi perdoada. Era bastante, mas foi perdoada. E esse cidadão faz o quê? Assim que ele sai do gabinete, encontra uma pessoa que deve para ele, pega pelo pescoço e fala: me pague o que você me deve. Os transeuntes, vendo aquilo, contaram lá para o rei o que ele fez. E o rei mandou chamá-lo de volta. E falou: poxa, eu te perdoei e você não perdoou. Agora você deve tudo aquilo que você devia. Por que isso tem a ver com a nossa conversa? Quantas vezes já aconteceu e quantas ainda acontecerão do Cristo ter paciência com as nossas deficiências, com os nossos desenganos, com o nosso dormir? Passou da hora do despertar, mas Ele continua paciente, esperando o nosso momento. Não é assim? Só que aí você começa a despertar e não tem paciência com o outro. Você já chacoalha, chuta a cama, joga água para ver se ele também desperta. Aliás, para que ele desperte do jeito que você despertou, como se fosse o único jeito ou o jeito mais certo, o que não é verdade. Então, nós estamos falando tudo do relacionamento que nós temos em casa e para depois a gente fazer uma reflexão em que a gente pode e o que a gente pode fazer para tornar o lar uma verdadeira escola e aproveitar essa lição ao máximo. Nós temos repetido de ano muito. Está na hora da gente começar a acelerar nosso estudo. O estudo teórico e o prático. Assim como Cristo disse, né? Amai-vos, esse é o prático. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então nós temos que ter esse desenvolvimento prático do amor, mas também até para poder fortalecê-lo, dar substância para ele, ter essa questão do aprender, né? Instruí-vos. Então, se tinham aquelas duas lições no livro Esperança, a respeito do quanto a gente pode fazer a caridade lá fora, e que muitas vezes a gente fecha os olhos e não vê o sofredor perto de nós, na terceira lição, o título é Credores do Lar. Credores do Lar. Chegam frágeis, olha que interessante, né? Ele já começa dizendo o seguinte, que eles chegam frágeis e emudecidos, para que nós ensinemos a palavra e apaziguemos e ensinemos a brandura. Eles não te rogam a liquidação dos débitos, procuram-te o colo para a fase de entendimento. Grava isso, gravem bastante isso. Os credores do lar, né, nesse caso, ele está dando o exemplo do credor do lar como filho. Ele chega pedindo colo e etc. Né? Ele está lá te pedindo colo, ele ainda não está te cobrando nada. Por quê? Digamos que seja, então, um credor do passado. Ele veio com esquecimento, para exatamente a gente poder ter uma nova versão de relacionamento e, a partir de criar esse vínculo pelo amor, mesmo depois, quando a gente identificar os problemas do passado, o amor superou tudo aquilo. Né? Esse é o mundo ideal. Nós vamos dar alguns exemplos aqui de como isso se processa. Mas antes, nós vamos citar também o Consolador, que é outro livro do Emmanuel,
Consolador é um livro de perguntas e respostas, que o grupo mediúnico lá do Chico perguntou durante algumas sessões para o Emmanuel sobre vários assuntos, inclusive sobre a família. E aí o Emmanuel diz assim que o colégio familiar, olha que interessante de novo, né, a escola, o colégio familiar, ele é concebido na espiritualidade. De novo, aquilo que falamos. Nós combinamos tudo lá na erraticidade, né? E depois a gente vem aqui para cumprir aquilo que foi combinado. Infelizmente, nem sempre cumprimos. Agora eu vou citar para vocês, vamos falar 3 exemplos, eu vou passar por 2 deles para a gente poder ter tempo ainda de dialogar um pouquinho mais. Aliás, eu falei dialogar e eu devia ter falado isso antes de tudo. Quando eu cheguei aqui, ainda comentei com a Edson, comentei com a Débora, que lá na nossa casa, nós voltamos também com as palestras públicas, já há 2 meses ou mais, 3 meses quase. Assim que pôde, nós voltamos. Mas estão vindo poucas pessoas. E o que a gente faz? Em vez de fazer a palestra, que é um monólogo, nós estamos conversando. Assim como Jesus na casa do Simão Pedro, assim como os primeiros cristãos, assim como Jesus pregava o evangelho dele em todo o tempo. E nós temos sentido isso, que está sendo muito gostoso, muito útil e muito prazeroso. Então eu gostaria que vocês ficassem absolutamente à vontade para a qualquer momento fazer assim e pedir a palavra, tá bom? Eu acho que a gente fica muito mais rico, porque aí a gente não vai estar discutindo aqui apenas um ponto de vista, e a gente também não vai estar discutindo apenas este caminho que eu estava decidido a trilhar, e o caminho plural ele fica mais rico, não é? Então, alguém quer falar alguma coisa por enquanto? Não se acanhe. Nem os encarnados também não? Então tá bom. Vamos falar de livro. Vocês sabem que Chico, ele psicografou, aí, né, tem alguns dizem 400 e tantos, outros 500 e tanto. Então vamos falar o seguinte, 500 livros psicografados, né? A ordem de grandeza são 500 livros psicografados. O que é a psicografia? Ele pega o lápis, a caneta e começa a escrever pela orientação dos espíritos. Mas há 2 livros do Chico que não são psicografados. Eles são psicofonados. Eles foram escritos posteriormente, evidentemente, mas ao receber as informações foram em psicofonias. Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas. Me parece que até tem um 3º livro, mas esses 2 eu conheço, já li e recomendo. Tem um cidadão, um historiador, um pesquisador espírita, Oceano, que ele descobriu na casa de alguém lá em Uberaba, né, nas suas várias pesquisas, aqueles rolos de fita antigo, não era, porque assim, eu já sou velho o suficiente para ter a fita cassete, mas isso daí eu ainda não tinha trabalhado com isso. O Super 8 do filme, né? Mas é de gravação só de áudio. É como o equivalente ao Super 8. Esse Super 8 eu também já vi. Eu também já filmei. Mas é de áudio. E é muito legal. Está no YouTube, vocês podem escutar. Aliás, acho que na minha página do YouTube, eu acho que eu compartilhei uma dessas psicofonias. Então você vai escutar na voz do Chico, o André Luiz, o Emmanuel, Meimei, e tantos espíritos também, que menos conhecidos, instrutores menos conhecidos, e aqueles que foram assistidos por aquele grupo mediúnico daquele momento do Chico. E assim, é tão gostoso, porque tem um momento lá, por exemplo, que passa o trem, né? Tem aquele apito do trem lá passando, então é bucólico, e vale muito a pena, tá? Antes da gente falar, então, desse Vozes do Grande Além, vamos dar um exemplo dessa questão da família que foi combinada lá na erraticidade para se refazer aqui enquanto encarnados. Um muito conhecido de todos nós,
que é o Segismundo. Está lá no Missionários da Luz, né? Segismundo, não sei se todos aqui conhecem, mas o Segismundo era um trabalhador lá em nosso lar. Ele já era um espírito com um conhecimento bastante razoável e com um trabalho respeitado. E aí acho que vale a pena um parênteses. Eu sempre estou dando bastante parênteses, porque a gente vai... Ele estava resgatando uma situação não imediata. Não é que ele tinha cometido ali, logo naquela vida, todo mundo, não. Porque tem toda uma logística. Imaginem que... vamos falar dele, nesse caso. Vamos lá, tinha o Segismundo, Raquel e Adelino. Numa vida passada, ele, apaixonado pela Raquel, mata o Adelino. Aí todos vão, né, depois que todos desencarnam, todos vão para um umbral, um com peso na consciência, outro com muita raiva e assim por diante, são resgatados. Agora, por exemplo, a Raquel, isso não diz lá no Missionários, mas vamos deduzir, que a Raquel e o Adelino, eles podem ter já reencarnado outras vezes, cuidando de outros assuntos, porque não é aquele único débito que eles tinham, como não era o único débito do Segismundo. E o Segismundo foi se preparando para ter sucesso nessa empreitada, trabalhando em nosso lar. Aí chega o momento. Então, pode ter sido a primeira encarnação dos três após aquele episódio marcante lá do assassinato, ou não, porque a gente pode resgatar um débito 300, 400, 500 anos depois. Eu estou resgatando os outros por enquanto. Esse credor aí entra na fila, pega a senha. É mais ou menos assim. Por via de regra, por prioridades, né? Nós vamos ver isso aqui também. Mas então, eles combinam lá na erraticidade que a Raquel e o Adelino voltam como casal de novo, vão ter um filho, e o segundo filho vai ser o próprio Segismundo, para aprender a amar a Raquel verdadeiramente, não a estar apaixonado pelo corpo da Raquel, porque é isso que foi na vida anterior. Então, deixa a paixão carnal de lado e passa a desenvolver o verdadeiro amor. O Adelino, recebendo como filho, é um desprendimento daquele que foi vítima daquele assassinato, uma vergonha, né? O Segismundo, inclusive, fica muito titubeante lá quando vai encarnar, com medo da rejeição que o Adelino já estava tendo com ele, o espírito, porque ele encarnado, enquanto espírito consciente, enquanto ser aqui na Terra consciente, ele tinha esquecido 100% do assunto, mas na aproximação do Segismundo, principalmente nos sonhos, ele vislumbrava chegar perto dele um espírito que trazia más coisas para ele. Ele achava que era alguém que queria roubá-lo, algum assassino, algum ladrão, alguma coisa. Ele não identificava que era aquele que o tinha matado na outra vida, mas ele não tinha bons sentimentos, não. Esses bons sentimentos, eles serão trabalhados nessa vida. Eu vou dar um exemplo que acho que vai ficar um pouco mais claro, e é a leitura, e esse aqui eu não escutei na psicofonia, mas eu vou fazer isso, porque deve dar na leitura do texto completo, eu confesso que eu me emocionei bastante. Eu imagino que se eu escutar o Chico falando ali naquele momento, né, a gente vai se emocionar ainda mais. Era uma noite de 8 de janeiro de 55, quando esse grupo mediúnico se reuniu. E eu não vou ler todo ele, mas é mais ou menos assim: meus amigos, o texto que nos serviu de meditação nessa noite foi aquele das palavras do nosso Divino Mestre: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Está no livro Vozes do Grande Além, um desses livros que foram psicofonia, e o título desse capítulo chama-se Resgate. Por que resgate? Há 2 anos precisamente, tomei contato convosco
nessa época, não passava de um infeliz psicopata fora do corpo físico. Então, imaginem um encontro mediúnico, onde esse espírito se manifesta e diz assim: olha, 2 anos atrás eu estive aqui com vocês. Quando eu cheguei aqui, eu era um psicopata e eu não estava sabendo nada de nada, eu estava doidinho. Clareou-me e, amparado por braços amigos, fui conduzido a uma instituição de saúde espiritual. Então, aquele atendimento que ele teve lá já deu uma limpada na sua mente. Tudo aquilo que ele tinha sofrido por tanto tempo tinha sido desanuviado um pouco, porque ele estava com um monopensamento, né? E depois que ele se encontra naquele grupo mediúnico, por 10 meses consecutivos, ele se submeteu a um tratamento lá num hospital do lado de lá, subordinado a operações magnéticas. É assim que são feitos os tratamentos, além das palestras, né, do acolhimento fraterno, são os passes magnéticos, para ir restabelecendo o equilíbrio daquele espírito, daquele perispírito. E aí, quando ele começa, depois de 10 meses, então, ele tem uma clareza de raciocínio e percebe como foi a existência encerrada há 30 anos. Isso significa que ele ficou 30 anos sofrendo depois daquele desencarne, né? Antes desse resgate que aconteceu 2 anos atrás. Eu era um rapaz egoísta, leviano, amigo de aventura e adversário do trabalho. Desposei uma jovem rica e inexperiente, valendo-me de uma procuração. É que eu andei cortando aqui o texto para ficar. Então, desposei uma jovem rica e experiente, cujo pai estava a poucos dias da morte. Ela era filha única. Então, ele já casou com ela, sabendo que dali alguns poucos dias ele estaria rico. Ela é inexperiente de tudo. Ele pega uma procuração e aí vocês imaginam o que aconteceu. Assim que o velho morreu, ele vende tudo, se apossa de tudo, deixa a esposa na miséria e vai para a Europa curtir a vida. Por 5 anos ele fica entre a jogatina, a vida nas orgias sexuais e nos vícios de uma forma geral. 5 anos depois, já com uma tuberculose e a miséria, ele dissipou toda aquela fortuna, ele resolve voltar para o Brasil. E assim chegando, ele descobre que aquela moça que ele tinha feito tanto mal, e ele já estava começando com remorso, e aquela moça que ele fez tanto mal, ela tinha ido para uma casa de prostituição, foi a única maneira que ela encontrou para continuar subsistindo, e de lá, em pouco tempo antes dele chegar no Brasil, ela foi para uma instituição de caridade lá e lá vem a falecer. Aí ele põe assim: foi então que o remorso terminou a obra que a moléstia tinha começado. Ou seja, ele estava tuberculoso pelos desvios de conduta lá na Europa, vem para cá e aí o remorso acaba com aquilo que a doença começou, ou seja, ele também vem a falecer. Em tempo breve, as aflições conscienciais me desligaram do vaso físico e o fantasma do arrependimento e da culpa, sem consolo nas trevas da minha própria vida mental, ou seja, ele ficou perambulando por aí como um louco dementado, como ele mesmo declarou lá atrás, né? Sofri muito até que o socorro divino me atingisse. Esperançoso, perguntei pelo meu futuro, e os instrutores foram unânimes em declarar que ninguém avança sem saldar suas dívidas. Aí é aquilo que a gente tinha falado. A esposa desprezada era meu credor número 1. Então, eu tinha falado lá do Segismundo, né? Que ele até ficou bastante tempo lá antes de vir resgatar o débito. Talvez tenha resgatado outros no meio do caminho, mas esse não. Ele não conseguiria dar um passo deixando essa pendência de lado. Implorei socorro, busquei atenciosamente, mas encontra a esposa ainda mais infortunada que ele. Ela
com aquele desespero todo, com a raiva e tal, ela foi para as sombras, para as regiões mais sombrias, nas furnas tenebrosas das regiões inferiores. Era lá que ela estava. Totalmente já com o perispírito fragmentado. Então o que ele faz? Implorei o socorro da compaixão divina e por intermédio daqueles heróis da beneficência que nos assistem, obtive permissão por uma nova romagem de luta junto daquela que espezinhei. Olha, os 10 meses de tratamento que ele teve, o que traz de força, de vontade, de esperança de acertar, né? Tomá-la-ei sob minha responsabilidade, transportá-la-ei para o caminho da experiência humana em meus braços, inconsciente qual se encontra. Renasceremos juntos no berço carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolher-nos. Aí a gente também abre um parênteses. Existe aqui, né, que a gente fala da família, de como que ela se compõe. Então a gente já sabe que esta família que vem vai ser composta de 2 seres que tiveram seus atritos, os seus problemas numa vida passada, graves problemas, mas tem uma mãe que vem os acolher. Não deixa claro aqui, mas aparentemente é alguém que não tem ligação com eles. É uma alma bondosa, é uma mãe de criação. Aqui na Terra seria mais ou menos isso. Ela vê alguém sofrendo, ela abre o coração, abre a sua casa e traz para dentro de casa aquela alma sofredora. Não é? Então essa mãe e essas 2 crianças são alguns dos que vão compor essa família. Mas olha que interessante, seremos irmãos gêmeos. Ser-lhe-ei o guardião, o tutor e o amigo. Em plena meninice, ela sofrerá as inibições orgânicas que pouco a pouco interná-la-ão num leito de amargura para retificar os desequilíbrios perispiríticos, assegurando-lhe a manutenção e o consolo, atenderei à regeneração do que necessito. Então, a providência divina e o quanto que a reencarnação, muito mais do que punição, porque não tem nada de punição, é o amor de Deus para conosco. Aquele que erra, em vez de ficar encarcerado no fogo eterno do inferno, aquela coisa toda, não. Se errou, sem problema, está aqui. Começa de novo, acerta. Errou de novo, mais uma vez. E olha que as 2 situações, porque ela também ela não é vítima apenas. Ela poderia ter tido uma outra conduta, ela se desequilibrou. Aí o ódio talvez que ela teve dele e tudo aquilo outro, a fez se associar às trevas. E fez muito mal para muita gente, mas quer dizer, fez mal para ela mesma. Ela precisa retificar isso. Mas ele, consciente de que ele tem uma responsabilidade sobre esta retificação, o que ele faz? Eu venho junto. O meu perispírito não está todo deformado. Eu errei bastante ali, mas eu logo fui resgatado, eu compreendi, eu já estudei, eu estou relativamente bem, eu só preciso pagar essa dívida. Mas ela, coitadinha, ela precisa vir no corpo físico para purgar um pouco no corpo físico aqueles defeitos perispirituais. Então ela vem com alguns problemas físicos graves, que vai deixá-la numa cama. Dando para ele a oportunidade de quê? Dele cuidar dela. E aí, o mais interessante é isso. Conquistarei dificilmente o pão de cada dia para nós ambos. Ele escolheu essa prova. Lembra? A gente escolhe, muitas vezes, a maioria das vezes. Lembra lá no começo ele dizendo que ele era opositor, não era essa palavra, mas que ele era contra o trabalho? Ele era um bom vivant, querendo viver às custas dos outros? Agora não. Vou conquistar o pão de cada dia para nós ambos, com dificuldade. Renunciarei a qualquer vantagem nas lides materiais. Ele não quer saber dessa contaminação de novo, da riqueza, do poder, tal, porque ele sabe que ele é como se fosse um alcoólatra, tem que passar longe do copo. Nem aspirações mundanas, nem sonhos de felicidade atendidos para esse novo aprendizado que me cabe desenvolver.
Envergarei a túnica do operário desfavorecido e sacrificado para descobrir no trabalho a essência. É isso que eu queria dizer, olha. No entanto, eu não sou um devedor do simples patrimônio moral perante as leis divinas, devo-lhe também dinheiro terrestre em moeda brasileira. Ele roubou lá 500 mil réis, sei lá quanto que ele roubou, ele fala assim, compete-me restituir-lhe a importância que me pertencia, acrescida com juros de mora. Então ele vai trabalhar com suor, ela vai ficar na cama, ele vai cuidar dela, pagando remédio, pagando o médico, pagando o aluguel da casa, tal, ele vai restabelecer toda essa questão. Olha que bonita a providência divina. E ele está lá todo empolgado com isso, e eu não quero depois trazer aqui um desânimo para vocês, mas minha palavra, pois, nessa noite é de um adeus e um agradecimento, constituindo igualmente, em nome das leis de Deus, uma lição que devemos aproveitar. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Bom, tá bonito essa empolgação desse rapaz. Primeiro nós vamos falar dessa família. A gente está enxergando agora essa família, e aí a gente vê uma moça toda doentinha na cama, vê um irmão totalmente desvelado, abriu mão da própria família, não quis constituir, não quis casar, ter filhos para poder cuidar daquela irmã gêmea dele. E aí, de repente, a gente vê que ela é muito mal agradecida, que ela continua reclamando dele, que por mais que ele faça, nada está certo. E aí a gente chega e julga, né? Fala, nossa, que mal agradecida essa mocinha. Por que a gente não deve julgar? Porque da missa a gente não sabe um terço, não é? Então, a gente não conhece toda a história. E muitas vezes a gente vê isso. Nossa, como que essa pessoa pode ser assim com a outra é tão boa para ela. Então, você não sabe o que vem lá no íntimo dela, por que ela está fazendo isso. Não estou justificando, não está certo fazer, mas é um impulso que ela ainda está trabalhando. Mas, depois de toda essa vida de dedicação desse rapaz, provavelmente, lá quando se eles forem os espíritos completistas, isso também está nas obras de André Luiz, o espírito completista é aquele que vem para a Terra, olha, você vai viver mais ou menos 80 anos, a sua missão principal vai ser cuidar da sua irmã, e se ele fizer tudo isso, ele é um espírito completista. Digamos que eles sejam espíritos completistas, eles vão chegar lá já amigos. Ela pode ainda não estar extremamente amando profundamente, ela pode ainda ter mas ela já não tem mais ódio nenhum, com certeza, porque ela percebeu a dedicação de muitas décadas desse irmão. Mas, é isso que eu não queria jogar essa água fria. Também sabemos o que pode acontecer. Ele vem com toda essa empolgação, eu vou fazer, vou acontecer e tal. Lembra que ele teve 10 meses de instrução, e ele está todo empolgado, garantindo que vai fazer tudo isso. E é bom que faça, e vamos orar para quê? Porque isso é um caso real, ele deve estar, de repente ele está aqui entre nós hoje. Então espero que ele esteja completando, que ele seja um completista. Mas o que muitas vezes acontece? Ele vem com todas essas promessas, aí ele está lá com 18 anos, os hormônios à flor da pele, a irmãzinha já na cama, aparece uma menina rica de novo, perto dele, bonita, ele se engraça e vai embora com ela e deixa a irmã no asilo, em qualquer lugar. Pode acontecer isso, infelizmente. Por que pode acontecer isso? Porque ele vai estar, de novo, aquilo que a gente falou, dormindo em espírito, vivendo a carne. Se ele veio para cá com o esquecimento de tudo o que passou, ele veio para cá com o esquecimento dessas promessas todas. E se ele ainda vamos falar de alcoólatra, para entender, né? Se ele ainda tem esta propensão às coisas da matéria, a viver no farniente, aí numa boa e tal, se acontecer se tiver passando esta prova, esta provação por ele, um teste para saber o quanto realmente ele está disposto, então, talvez aqui não está detalhado, mas seria bom até que ele fosse libertado, que não acontecesse isso para ele, que ele não passasse por esse teste, para que ele conseguisse cumprir, e deixa que esse teste venha numa segunda encarnação,
Aí ele já está mais fortalecido. Bom, então é assim que se formam as famílias. É assim que foi formada, talvez, minha esposa está ali, é assim que talvez tenha sido formada a nossa família, os nossos filhos. Então, como que nós temos que enxergá-los sempre? Enxergá-los como seres espirituais que acolhemos na nossa casa. Enxergá-los como espíritos que estão trabalhando na sua evolução, assim mesmo como nós também. Nós já avançamos um pouco aí na hora. Eu gostaria de ir já para as considerações finais, dizendo o seguinte, tá, então, o que podemos fazer? Eu ia citar outro exemplo, tá? Está no Instruções Psicofônicas, capítulo 52, e o título é Uma Despedida. É uma história muito parecida. É alguém que já tinha ido no grupo mediúnico, tanto tempo antes, tinha sido resgatado depois daquilo, e aí estava lá resgatando a sua situação de reencarne, tá? Mas vou deixar vocês curiosos, leiam Instruções Psicofônicas, capítulo 52, é uma lição muito bonita, tão bonita quanto essa. Tá bom, e o que a gente faz com todo esse conhecimento? A gente já sabe que as famílias foram montadas lá na erraticidade, a gente sabe que muitas vezes temos devedores em casa. Acho que vale a pena falar isso também. A gente tem que trabalhar muito esse núcleo familiar interno, mas aí Emmanuel vem também numa outra lição, nessa vez na Religião dos Espíritos, que é o livro que ele comenta, o Livro dos Espíritos, e essas outras crianças. Para a gente lembrar que ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar dos que estão na nossa casa, aqueles que nós temos um compromisso maior, essas outras crianças também são nossos filhos. Então ele, até que de uma forma um pouco poética, mas muito, muito dura, como às vezes o Emmanuel sabe ser, ele diz assim, mais ou menos assim, você cuida muito bem das roupas, quer comprar roupinha de última moda para os seus filhos, mas essas outras crianças que estão em andrajos por aí precisam ser assistidos. Você se preocupa com a melhor escola para os seus filhos, mas esses aí são carentes de lápis, de atenção, e ele vai dando essa orientação para que a gente não perca de vista os nossos compromissos também fora do lar, tá bom? Mas tá bom, a gente sabe de tudo isso e qual a solução? Alguém tem? Tem um versículo do Evangelho, está em Atos dos Apóstolos, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E aí o Emmanuel, no Vinha de Luz, se não me engano, ele discorre sobre esse tema. E ele diz o seguinte, que quando nós, de fato, abraçamos o Evangelho, vivenciamos o Evangelho, quando naquela casa consegue se iluminar suficiente, ele salva-se a si e a sua casa. Porque ele traz aqui, olha, basta uma estaca para sustentar muitos ramos, e uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Eu acho que é isso que vai encerrar essa noite. Eu tinha trazido aqui toda uma trovinha, que é um negocinho bonitinho, mas que eu acho que não vale a pena a gente perder esse foco. Nós temos os nossos instrutores em casa, nossos professores diferentes, aqueles que nos ensinam de uma maneira mais especial aquilo tudo que nós temos que aprender. Normalmente nós exigimos deles a perfeição, aquela que nós ainda não temos. Nós somos carentes todos, então nós exigimos a atenção que eles possam nos dar. Nós exigimos que eles perdoem as nossas faltas. E continuamos olhando para eles e vendo o quanto eles deixam a nossa vida difícil. Nossa, se aquela pessoa fizesse aquilo seria tão mais fácil, se aquele outro fizesse desse jeito, nossa, a minha casa seria tão boa. Mas nos esquecemos de que estamos participando na medida exata da nossa necessidade de aprendizado e de tudo aquilo que nós já plantamos e estamos colhendo. Então, a nossa casa não só é o reflexo do que somos, mas também a colheita do que plantamos anteriormente.
E se queremos uma casa diferente, devemos começar um plantio diferente agora. E esse plantio diferente é a gente parar de olhar para o outro para exigir a mudança, mas olhar para nós mesmos. Quando o outro comete um erro, por mais escabroso que seja, não importa. Olha, mas se todos aqui na sala tivessem visto o que meu filho fez comigo, todos estariam do meu lado. Não importa. Não é disso que nós estamos falando. Porque a transformação é íntima, é interior. Então, tudo aquilo que ele fez, olha para dentro de si e veja o que você pode mudar em você. E no que aquilo é uma lição para a autoiluminação. Ele foi muito rude comigo, eu estou magoado. Então vamos trabalhar a mágoa. Você está julgando o ato dele, vamos trabalhar a questão do julgamento, que está lá no Evangelho, para que a gente não faça. Vamos trabalhar o perdão 70 vezes 7 vezes. Aquilo que eu falei do Cristo, que nos perdoa até hoje, vai continuar nos perdoando, porque nós vamos errar muito ainda. A paciência para crescermos. Nós temos a síndrome do Peter Pan. Nós todos somos Peter Pans espirituais. A gente quer continuar criança. Está na hora da gente crescer. Então, eu agradeço bastante a atenção de todos. Eu espero que todos nós possamos agora, chegando em casa, olhar para os nossos familiares de uma forma diferente, mais amorosa, com mais atenção. E lembrando que se a gente tiver que mudar alguma coisa em casa, é o nosso próprio coração. Uma boa noite para todos e muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer o Edson pelas reflexões dessa noite. E antes de nós irmos à prece e aos passes, quando vocês chegaram, vocês receberam um númerozinho, né? Então eu vou sortear agora aqui um número para ver quem que vai levar um livro hoje à noite. Bom? Quem tem aí o número 15? Você pode vir aqui, eu vou entregar para você o Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se você já tem, mas pelo jeito é a primeira vez que vem à nossa casa. Que bom, que bom. Seja muito bem-vindo, viu? Venha sempre. Então, agora vamos nos preparar para os passes. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E a Jesus, o nosso Mestre, guia e modelo da humanidade. E aos bons amigos espirituais, trabalhadores deste lar. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, Jesus, para juntos aprendermos um pouco mais. Ilumina-nos, Senhor, fortalece-nos e nos ajude na nossa caminhada evolutiva. Esteja sempre conosco, Senhor. Abençoa-nos esta casa, os trabalhos, para que possamos continuar firmes, unidos, perseverantes, no amor, na fraternidade. E que este momento de vibrações possa se estender a toda a humanidade, a todos os nossos irmãos
que se encontram nos leitos dos hospitais, acamados em seus lares. Todos aqueles, Senhor, que necessitam, que possam chegar até eles as vibrações de amor, de paz e de luz. Mestre querido, envolva-nos com a tua luz e que nós estejamos aptos a receber, através dos passes, a tua energia, a tua luz. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, e muito obrigado, Senhor.